Eu sou a Paula e faço parte da equipe da Unipaz São Paulo. Para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, a Unipaz é uma escola de educação para a paz. E aproveito para depois da live para dar uma navegada no site, nas redes sociais e conhecer um pouquinho mais. A nossa live de hoje, ela faz parte de uma trilha de reflexão e ação, com o tema de saúde mental e a decolonização de saberes. Aí eu vou até reforçar assim que sim, é decolonização. E por que que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas perguntaram, logo depois que a gente soltou o folder, né, a chamada, se estava faltando um S, se a gente queria dizer descolonização, mas é que essa expressão decolonização, ela é muito confundida mesmo com a descolonização. Eu também conheci ela com a proposta dessa live, eu não conhecia. Mas o intuito desse termo é transcender a colonialidade. Mas vocês vão entender melhor durante a live. Isto posto, o tema é saúde mental e decolonização de saberes. Para falar sobre isso, nós trouxemos as convidadas Débora, Elaine e Luísa. Eu vou trazer aqui a mini bio de cada uma delas para vocês conhecerem um pouco o trajeto delas, tá? A Débora é psicóloga com especialização em educação, mais de 10 anos mais de 10 anos de atuação e desenvolvimento de projetos e eventos educacionais com base antirracista de forma interdisciplinar, considerando o desenvolvimento humano, território e a arte. A Elaine é formada em administração de empresas e habilitação em comércio exterior. Deixou a área financeira em 2005 para se dedicar a yoga e atualmente colabora na formação para professores de yoga, palestras e oficinas. Há 3 anos se autorizou psicanalista depois de uma importante jornada. Seus estudos são contínuos e supervisionados sobre a orientação lacaniana e decolonial. Também realiza escuta em grupos de quilombagem. A Luísa é atriz, graduada em psicologia, atualmente busca aliar 2 áreas de trabalho em um projeto de resgate da psicologia, propondo seu encontro com a arte. Ela cursa a pós-graduação em psicologia transpessoal da Unipaz São Paulo e tem essa abordagem como guia nos seus atendimentos. Com essa bio, né? Fiquei até gaga várias vezes, aliás. E aí, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria dizer que nós estamos felizes de ter vocês aqui. Essa mesa me deixou com um olhar muito curioso, porque essa não é a minha área de atuação, mas abriu a possibilidade de eu conhecer um pouco mais sobre o assunto durante esses dias. Então, eu estou aqui só como uma aprendiz, né? Então, eu estou cheia de curiosidades para saber o que vocês vão poder falar e debater. Vamos para a primeira pergunta. Como se dá o processo de construção da identidade? E aí a Débora pode começar e depois a gente segue com a Elaine e com a Luísa. Bom, boa noite a todas, todos, todes. Obrigada pela apresentação, Paula. Obrigada, Elaine e Luísa, por terem aceito esse momento de troca, né? Confesso que tem sido bem interessante pensar sobre esse assunto e pensar na composição dessa mesa, né, e tudo que a gente pode trocar, porque nós somos 3 profissionais com trajetórias super diferentes, que pensamos e atuamos a partir de abordagens e de pensamentos diferentes. Eu acho que é uma troca interessante que a gente pode fazer aqui hoje. E, enfim, para começar a responder a primeira pergunta que a Paula fez, que é como se constrói a identidade, acho que é importante dizer que esse é um termo que ele é super complexo, né? É um termo que, tanto na psicologia quanto em outras ciências humanas, ele é utilizado. Atualmente, a gente pode ver até que grupos políticos de esquerda ou de direita usam identidade ou as pautas identitárias para fazer seus discursos e geralmente dizendo coisas diferentes e dando valores e importâncias diferentes a esse tema e a essas pautas por considerá-las identitárias. Nessa conversa, a gente vai
a minha ideia, pelo menos, é não entrar nesse debate, não entrar nessa discussão e começar trazendo uma definição mais genérica, pensando na psicologia, em algumas das abordagens da psicologia social, que é pensar a identidade como o que diferencia uma pessoa da outra. É pensar a construção da identidade como o que te faz sentir-se e entender-se como diferente do outro. E, ao mesmo tempo, tendo algumas características que fazem com que você se identifique com determinado grupo e não com outro grupo. Bom, tem alguns autores que eles vão falar sobre identidade individual, ou identidade coletiva, ou identidade grupal, ou identidade territorial, mas uma coisa que é incomum em todas essas possibilidades de pensamento é considerar que a identidade ela é contínua, ela é construída durante a vida continuamente, a depender das relações que cada pessoa trava com as outras pessoas, com o lugar no qual ela está e com ela própria a partir dessas outras duas relações anteriores, né? Ou não, também, né? Acho que a Elaine vai falar alguma outra coisa. Mas, particularmente, eu gosto e eu venho estudando e trazendo a questão da construção da identidade a partir de um viés territorial. E aí eu gosto de pensar, né, acho que trago para o debate, para a discussão, que uma parte da nossa identidade é construída a partir dos lugares onde nós podemos estar, não podemos estar, somos convidados a estar ou somos impedidos de estar, né? Então, tudo isso, de alguma forma, vai fazendo com que a nossa identidade vá sendo construída. Mas acho que as minhas colegas podem falar um pouquinho e depois a gente vai costurando a ideia. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, meninas que estão na mesa, e principalmente a Débora, que ela me coloca na berlinda, gente, coloca para falar, me tira daquela posição confortável de mediadora, e cá estou eu. Eu primeiro vou começar provocando, né? Sabe como é que é? Começar com uma poesia. Falando de construção de identidade. Essa poesia eu extraí do livro do Gabriel Nascimento. Ele trata de racismo linguístico e subterrâneos da linguagem e do racismo. Vamos lá. Eu não falo aqui a minha língua. Eu falo a língua que me deram. Mas essa língua é minha agora, da forma que eu sei falar. E aí, pensando em identidade, que a gente pode falar também de identificações para fundar um sujeito, ou melhor dizendo, sujeita, fica a questão. Eu vou passar para o significante pessoa. O que seria uma pessoa? Aí eu recorri ao Mia Couto, naquele livro E se Obama fosse africano? Tem uma parte, lá um capítulo, se assim posso dizer, que é o planeta das pêlgas rotas, que poderia ser das meias furadas. O Mia Couto, ele foi chamado para falar sobre pessoa humana. E ele precisava providenciar rapidamente o que antes era o Traveler Check, que hoje a gente usa cartão de crédito, né? Se bem que eu acho que ainda existe. Então, eram cheques de viagem e ele precisava providenciar isso com uma certa velocidade para palestrar sobre pessoa humana. O fato é que ele tinha uma conta conjunta com a mulher dele, e aí ele precisava da assinatura dela. Só que ele se enrolou no banco, diz que a mulher fica a assinatura da mulher, volta, entrega para o gerente, e aí o gerente, vou ver, vou verificar. Quando o gerente retorna, fala assim, eu preciso falar com você que tem uma assinatura que não está batendo. Ele falou, putz, fui descoberto, né? Descobriram que eu falsifiquei a assinatura da minha mulher. Não, era a assinatura dele que não batia. E, para continuar isso, vamos falar do significante, vou dizer o significante pessoa. Se a gente escorregar para o latim, significa máscara ou teatro. A Luísa vai poder falar melhor disso. Persona, né? Persona
Persona significa, né, pessoa pode ser persona, relacionada a máscara e teatro. É o espaço que ficava entre a máscara e o rosto. É o espaço onde a voz ganhava sonoridade e eco. Na origem da palavra, se referia a um vazio que era preenchido por um fingimento, que era o fingimento do ator. Mas olha que interessante. Nas línguas africanas, a palavra pessoa no singular, ela é muntu. No plural, ela é buntu, ou bantu. Isso diz alguma coisa? Acho que sim. A Debs pode falar um pouquinho melhor. A Débora. Bom, passando aí pela história, a gente deve lembrar que no Brasil chegaram muitos descendentes dos povos iorubás e bantus, né, que aqui foram escravizados. Que língua que eles passaram a falar? O Nhengatu, que era a língua geral brasileira, falada pelos colonizadores e colonizados. Essa língua foi falada até o 1808, quando chegou, então, a família real aqui no Brasil. Então, a língua portuguesa, que era uma língua estrangeira, ela passa a ser a língua oficial. Curiosidade sobre isso. A língua portuguesa, ela sofreu algumas fusões, ou pode ser... o que eu posso falar sobre isso? Eu acho que fusão, por um momento fusão, e algumas palavras de Tupi e Yorubá, Bantu e Yorubá, foram absorvidas pela língua. A gente tem os exemplos das línguas de esfera afetiva e também de esfera moral. Afetivas, eu posso trazer o exemplo da palavra bunda, caçula, cafuné, chamego, dengo, guri, nenê, neném. Esfera moral, bagunça, cochilo, chilique, fuxico, lero-lero, mandinga, mutreta, sacanagem. Bom, esse é um detalhe importante que eu quis trazer, e um outro é que nas línguas africanas, muitas delas, a consoante RL não existe. Então, para uma pessoa negra falar, pronunciar essa consoante é difícil. E ainda a gente consegue verificar isso no Brasil, principalmente lá no Rio de Janeiro, que as pessoas costumam falar creusa. Vocês já ouviram falar isso, né? Creusa, porque é uma dificuldade de pronunciar esse R, esse L, que fica um R meio L. Como que se constitui um sujeito ou uma sujeita? Sujeito negro, sujeita negro, ou melhor, como se tornar pessoa ou como se tornar negro? Se a gente passar para psicanálise de orientação lacaniana, esse sujeito ele é fundado pela linguagem. Então, é alguém que vai fazer essa função de acolher, dar amor, desejar, fundar esse sujeito, dar introdução na linguagem, e uma outra pessoa que vai fazer a função de corte, vai fazer, então, a função que essa pessoa funcione razoavelmente aí na sociedade, em sociedade. Então, para início, acho que era isso que eu gostaria de trazer. Olá, boa noite, todas, todos e todes. É um prazer imenso estar aqui. É interessantíssimo ser a última pessoa a falar e ser justamente a pessoa branca que vai falar sobre como se constrói a identidade, né? E aí vou pegar um pouco do gancho do que a Elaine colocou agora, que é trazer essa concepção de pessoa. E acho que o que fica muito para mim, enquanto mulher branca, inclusive, é que a gente não tem um processo de construção de identidade, né? As pessoas brancas, a gente não se vê como branco, né? A gente se vê como pessoa. E aí essa equação é super confusa, porque de alguma maneira você pode pensar, bem, então, né, essa é a norma, eu sou a norma, né? E aí tem o outro, que cria essa coisa da outridade tão confusa e tão prejudicial e violenta, né, para as pessoas não brancas, de maneira geral. Eu acho que é muito novo para as pessoas brancas esse entendimento de se entender branco, de se ver branco, porque sempre fomos tidos como a norma, né? Sempre nos colocamos como a norma, porque isso é um processo da branquitude que é importante para manter aí
o racismo e as estruturas coloniais, né? Então, não é uma coisa que acontece porque acontece. Acontece com um objetivo muito grande e muito nítido de manifestar esse poder e essa supremacia que é tão violenta. O que eu pensaria é justamente isso, assim, é muito curioso falar sobre identidade enquanto pessoa branca, porque esse termo, toda essa questão parece uma novidade, né? Como se a gente, né, e vou falar sempre a gente, porque me incluo na branquitude, obviamente, por razões óbvias, a gente parte do princípio de que temos nós e temos o outro, né? Temos nós e todas as outras possibilidades. Então, essas pessoas que se identifiquem, porque eu sou a norma, né? Então, e aí me lembra muito uma frase do Krenak, de quando, enfim, quando começaram essas discussões mais complexas, quando a gente já ficou aí nesse espaço tão complicado com relação a essas discussões do colonialismo e toda essa necessidade de a gente mudar e subverter essas estruturas, e num determinado momento, com a situação política e econômica tão difícil, o Krenak, que é indígena, foi questionado e perguntaram, né, tipo, e aí, o que a gente faz? Como se fosse um grande desespero. E aí o Krenak falou, olha, a gente é índio, a gente resiste há 500 anos, eu estou preocupada com o que as pessoas brancas vão fazer, porque a gente mesmo está resistindo há 500 anos. Então, eu acho que todo lugar de resistência, de identificação, de se libertar dos privilégios, de todas essas questões, são novas para as pessoas brancas, né? É novo para a gente. Então, enfim, é isso. Costuremos. Sim, é muito interessante, Luísa, isso que você falou, porque eu estava exatamente com esse questionamento, né? Pensando sobre isso, sobre como a pessoa negra, ela se identifica como pessoa negra, né? Não só como pessoa. Então, era uma reflexão que eu venho fazendo, né? Tem a pessoa, né, que é a branquitude, É. e tem a pessoa negra, o indígena, ou seja, o outro que se identifique e se diferencie, porque o centro e a norma é imposto pela branquitude, né? Sim. Passamos para a próxima pergunta ou vocês ainda têm algo a costurar por aí? Eu acho que eu gostaria de pegar esse ganchinho para pensar do Banto, né? Que quando a gente fala da pessoa, que foi a provocação que eu fiz, ela não é indivíduo. Na cultura africana, ela não é indivíduo. Isso é colonialidade. Colonialidade. Ok, era isso. A segunda pergunta que a gente traz aqui é como vocês percebem a identidade racial no Brasil e as consequências na saúde mental de negros e brancos? Bom, e esse é o gancho que vai costurando as coisas que já foram aparecendo. Quando comecei a falar de identidade a partir das relações e a partir das relações com as outras pessoas e com os territórios, eu pensei nisso e disse isso muito baseada numa historiadora. Ela não diz exatamente o que eu disse, mas ela inspira o meu pensamento, inspira a minha forma de lidar com essas questões, né? Que é a Maria Beatriz Nascimento. Ela é uma historiadora sergipana que nasceu em 1981 e foi assassinada, nasceu em 1972 e foi assassinada em 1995, com 50, né? Não sei fazer conta, mas enfim. A Beatriz Nascimento é uma mulher negra, foi uma mulher negra que foi para o Rio de Janeiro, a família dela foi para o Rio de Janeiro, de Sergipe para o Sudeste, né, do Nordeste para o Sudeste, e ela entrou na Universidade de História, começou a fazer a faculdade dela, e os estudos dela foram relacionados a Quilombo. E quando ela começou a estudar Quilombo, ela começou a estudar exatamente porque ela estava acostumada a ver nos livros de história e a ver todas as representações da pessoa negra, Elaine, no Brasil,
sendo representadas apenas a partir do olhar para a escravidão, né? Então, pessoas negras não eram, na verdade, né? Eram escravos apenas, não eram pessoas, eram desumanizados. E aí, a Beatriz Nascimento começou a fazer toda uma teoria a respeito de quilombo e das pessoas negras que se organizaram em quilombos, e ela diz uma frase muito interessante, que ela diz que a formação do quilombo tem a ver com uma necessidade de terra e com uma necessidade de identidade. Tem um trecho do filme Ori, que ela escreveu e ela narra, que diz assim: a fuga é o ato primeiro de um homem que não reconhece que é propriedade do outro. A fuga é o ato primeiro de um homem que não reconhece que é propriedade do outro. Então, toda a construção dos quilombos, a partir dos estudos da Beatriz Nascimento, tem a ver com essa busca por um lugar onde se pudesse ser. Apenas ser. Não ser uma propriedade, mas ser uma pessoa, efetivamente. Pego o gancho da Elaine quando ela fala de linguagem e de Ubuntu, da raiz NTU, Ntu, que é uma raiz típica das culturas Bantu. E era uma das poucas coisas que fazia com que as mais de 100 etnias de negros africanos que estavam aqui no Brasil naquele momento conseguiam se comunicar. Então, as duas linhas de comunicação e as duas linhas de identificação que esses povos tinham era através de palavras com essa raiz Ntu e através do que a Beatriz Nascimento chama de alma. É bonito quando ela fala isso porque ela traz de novo não, né? Ela traz algo que é humano. Dizia-se que as pessoas negras não eram humanas, e se a alma constitui um humano, Beatriz Nascimento diz que essas pessoas escravizadas se comunicavam através da alma e se ligavam a partir da alma. Outro trecho interessante que ela fala a respeito de quilombo é que tem algum momento que ela vai colocar o corpo enquanto quilombo, resgatando de novo um pedaço do que a Elaine falou, que a constituição de pessoa, a constituição de indivíduo ou o que a gente chama de identidade individual não combina com as culturas desses povos. Porque se eu só sou porque o outro é, e nós só somos juntos. Então as identidades não podem ser vistas a partir desse mesmo padrão, de que um é um, né? Sozinho. E aí ela coloca o corpo como um quilombo. E ela fala que o processo de reconstrução dessa identidade perdida passa necessariamente pela imagem e pelo reconhecimento da figura, pelo reconhecimento do corpo da pessoa negra. Então, a identidade da pessoa negra é construída, né, e acaba sendo reconstruída a partir do momento em que duas coisas acontecem, pegando aqui os ganchos da Beatriz Nascimento. A partir do momento em que, não se reconhecendo enquanto propriedade de outro, ela foge e busca uma terra para ser, e a partir do momento que ela se vê e que ela é vista e reconhecida. Então, esses processos que hoje em dia a gente chama, para facilitar, de representatividade, então é importante que tenha uma pessoa negra em tal lugar para inspirar outras pessoas negras e para mostrar que as pessoas negras podem estar nos lugares, enfim, que a gente chama de representatividade, tem um pouco disso, tem um pouco dessa raiz do que a Beatriz Nascimento disse. Ao mesmo tempo, vou pegar um dos ganchos do que a Luísa disse, que é a forma como, em origem, as pessoas brancas chegaram aqui nessas terras. Os europeus chegaram enquanto colonizadores, chegaram enquanto donos e proprietários de terras, de pessoas, que eles não chamavam ideias, de culturas, de
formas de pensar o mundo, enfim, chegaram como donos e tendo posse das coisas, não se relacionando com as coisas necessariamente a partir do tu. E aí me faz pensar que a construção da identidade de uma pessoa branca não passa por ela olhar para o próprio corpo enquanto um quilombo, necessariamente, mas enquanto propriedade também. E aí, se ela olha o próprio corpo enquanto propriedade, eu estou falando de formas generalistas, tá? Se ela olha para o próprio corpo enquanto propriedade, pode ser difícil que ela olhe para o corpo de qualquer outra pessoa que é outro, como disse a Luísa, como algo que não seja uma propriedade também. E aí, seja a propriedade física, como na época da escravização, seja a propriedade intelectual, como a gente vê hoje em dia, debates sendo monopolizados por pessoas brancas, as bibliografias que a gente lê durante a faculdade, qualquer que seja, a maioria é de pessoas brancas, que são intelectuais, enfim, que dominam os assuntos, né? Não que se relacionam necessariamente com eles, de uma forma de uma forma mais fluida. Então, para pensar saúde mental, diferenciando pessoas negras de pessoas brancas, pensando aqui no Brasil, e a partir dessa ideia de identidade, acho que é importante a gente pensar em quais são as relações territoriais, e aí entendendo que o corpo também é um território, como disse a Beatriz. Como é que você se relaciona com o seu próprio corpo? Como é que você, a partir do relacionamento que você tem com o seu próprio corpo, você olha para o corpo dos outros também, né? E aí, eu lembrei de uma coisa agora. Não sei nem se eu falei isso em algum outro momento, mas tem o livro Americanada, Chimamanda, e eu lembrei disso por conta de uma das falas da Luísa também. Ela só se reconheceu negra quando ela saiu do lugar dela. Enquanto ela estava em África, ela era uma pessoa, ponto, na Nigéria. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela percebeu que ela era negra. Então, as relações que a gente vai travando nos lugares onde a gente está ou não está, vai fazendo com que a gente perceba quem a gente é para o outro e se reconstrua. Eu acho que a saúde mental ou pensar saúde mental a partir de tudo isso, vai da gente conseguir acolher essa pessoa que está na nossa frente. Eu estou falando enquanto profissional, né, da saúde mental. E ouvir essa pessoa, para conseguir chegar ou entender um pouco como é que ela se vê e como é que ela vê os outros, né? Para depois começar a fazer alguma coisa ou começar a sugerir alguma coisa. Porque as pessoas se olham de formas diferentes, né? E se relacionam com os seus lugares de formas diferentes também. Não sei se eu consegui ser fluida na minha fala, mas acho que era um pouco disso. Acho que foi sim, claro, principalmente dessa coisa do território, né? Que a casa é o primeiro território, né? Onde se funda essa pessoa. É uma pessoa mesmo que é fundada. Porém, a gente pode pensar nos reconhecimentos, né? Na lógica colonial, não é reconhecida essa pessoa. E tudo que é negativo é atribuído ao negro. Só você pegar o significado da palavra negro, e aí a gente também pode ter uma ideia de como o nosso corpo é lido. Né? Quando um negro vai ao cinema, quando o negro vai ao supermercado, Pão de Açúcar, por exemplo, né, Débora? Quando a gente é lido nesses lugares, né? É um lugar do qual ou a gente é lido como o empregado dali ou alguém que está querendo roubar. Essa que é a grande realidade. E tudo que é atribuído ao bom, ao belo, ao justo, é atribuído à pessoa branca. A pessoa branca, também adoecida com essa lógica colonial, ela tenta expulsar tudo que é ruim. Então, tudo que se afaste da pessoa negra, ela não reconhece, inclusive ela quer afastar cada vez mais. Então, a pessoa negra se torna essa tela de projeção da pessoa branca e que recebe essa projeção. Nessa lógica, os dois inconscientes, da pessoa branca e da pessoa negra, adoecem. Tem uma outra coisa bem interessante aqui do Frantz Fanon, que eu acho interessante trazer, que ele faz uma grande crítica, principalmente da resistência
da psicanálise na época, em especial das teorias do Otávio Manoni, que não reconhece a sócio-história dessas pessoas. Vou falar pessoas, né? Ele não tem esse reconhecimento, fica só como, vamos tratar o inconsciente, como se essas outras coisas que fazem parte sócio-histórica também não produzissem um tanto de sofrimento, né? Então, é preciso, acho que, rever isso, esses conceitos. E pensando também nessa parte da negação, a pessoa branca, ela reconhece, sim, que ela é racista. Só que ela quer expulsar o que é mal de perto dela. Não, eu não sou racista. A comprovação disso está nas pesquisas que são feitas. Você é racista? Não, não sou. Racista é o outro, mas nunca se reconhece como tal. Então, eu acho que, eu não sei se a gente está discutindo quem é racista ou não, isso inclui as pessoas do campo progressista também. Não é discutir quem é racista ou não, é como é que a gente pode desconstruir essa lógica colonial. Acho que é isso, Débora e Luísa. Um pouco do que você falou, Elane, parte, né, das coisas que você me falou, me lembraram que tem um artigo muito legal que eu não tinha dito para as meninas antes que eu ia citar, mas é porque acabou de aparecer na minha cabeça, não foi uma ideia nova, então eu vou acrescentar mais esse. Mas enfim, é um artigo ótimo, chama Descolonizando a Psicologia, e ele coloca isso como a sua fala, Elaine, me trouxe isso. Enfim, ele quando se pergunta, né, tipo, qual seria uma das possibilidades para a gente trabalhar um pouco toda essa violência trazida e causada pela branquitude, ele fala sobre a necessidade de você, por exemplo, devolver para a branquitude, né, entregar para a branquitude o peso de tudo isso que ela causou, de ser o abusador, né, porque a branquitude constrói um movimento de auto-ódio, onde a pessoa negra se odeia, um nó que a gente causa na cabeça. Então, quando a gente pega para a gente de volta esse lugar do abusador, do violentador, já é parte do processo, para que a gente trabalhe, então, com uma negritude que se empodera e não que se odeia, né? Então, assim, meio que botar os pingos nos is, né? Lembrar que a violência foi causada pelas pessoas brancas. Esse ódio todo foi incutido na cabeça das pessoas por conta da branquitude. Então, assim, uma das possibilidades de direção para isso seria a gente devolver para a branquitude, né, que é a violentadora, o abusador, a responsabilidade pela violência do racismo, né? E aí, de alguma maneira, a gente permitir, né, possibilitar que esse auto-ódio que existe seja encaminhado para o empoderamento. E aí, trago um pouco do que a Débora colocou, que é como fazer isso diante de um racismo acadêmico, né? Que a gente tem tantas possibilidades de racismo, que tem essa questão aí do racismo acadêmico, que é quem fala, quem escreve, quem tá lá. E aí me lembra também um pouco o texto da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que é o doutorado dela, né? Que ela fez esse doutorado. Então, em algumas partes, em alguns momentos do livro, ela vai narrando a dificuldade que era conseguir entrar no doutorado. Ela era o tempo todo quase que convencida a não seguir com aquilo, né? Então, você não precisa disso. Você não precisa passar por isso. Você tem certeza que você quer fazer esse doutorado? E aí você fica pensando, quem está dentro da academia? Né? Se quando uma mulher negra quer fazer um doutorado, existe toda uma ausência de estímulo e, na verdade, um estímulo para que ela desista, né? E aí eu vou pegar uma psicologia que é totalmente embranquecida, que foi escrita basicamente por homens brancos, europeus, e aí vou dizer como que eu posso oferecer um tratamento de qualidade, como que eu posso pensar em saúde mental dessas pessoas, 54% da população, mais da metade do país. Então, eu estou dizendo que, pelo menos no Brasil, eu não estou apta para atender mais da metade da população, porque eu não tenho subjetividade suficiente, eu não tenho nem teoria suficiente para entender todas essas camadas que essa violência traz, né?
Então, assim, para mim fica absolutamente impossível pensar em saúde mental da pessoa, da população negra, se você não trabalha com a fala desses sujeitos lá na teoria, entendeu? Assim, como é que eu vou falar com essas pessoas se eu tão pouco li o que elas escreveram? Se eu tão pouco me importo com toda a teoria que elas escreveram, com a subjetividade dessas pessoas. E aí vou usar essa crítica para todos os lugares que eu já passei, que a bibliografia é sempre muito embranquecida. E tem que existir um movimento da gente escurecer essas questões, né? E tornar elas um pouco menos violentas, talvez, se é que é possível. Débora quer falar alguma coisa, que já desmutou o microfone. Tô aqui. Vem. Pegar um gancho seu, Luísa. De novo. Vem com tudo. Acho importante quando você fala sobre o processo de tornar-se disponível para o atendimento, e aí não falando apenas de clínica psicológica, mas de quaisquer profissionais que se prestem a estar numa posição de cuidar de gente, né, de cuidar de pessoas, que é pessoas negras que se colocam também nesse lugar, como eu que sou psicóloga, a Elaine que é psicanalista, enfim, outras pessoas negras que escolhem fazer isso, se colocam nessa posição, também passamos por um processo de reconstrução, de desconstrução, de precisar buscar uma série de coisas, porque se a formação clássica não nos traz, a gente tem que em algum momento a gente acaba percebendo que não é suficiente, e aí se não é suficiente a gente precisa estudar por conta. Então eu acho muito importante quando você traz a respeito disso de formação, porque o profissional da saúde mental, a gente entende que ele se olha primeiro, né? Ele precisaria se olhar, se cuidar, se autoatualizar e colocar-se disponível para auxiliar outras pessoas nesse processo. E aí, se a Grada teve dificuldade para fazer doutorado, teve esses estímulos para a desistência do doutorado, nossa, imagina nós aqui, né, considerando um histórico diferente dos próprios países, né, pensando nos próprios, politicamente, usando a palavra território, né, politicamente em territórios diferentes, entendendo que o processo de colonização no Brasil foi super violento e foi o mais longo da América Latina, entendendo que até hoje grande parte da população não reconhece ou não tem acesso suficiente às informações sobre esse processo de construção da nação. Eu tô sendo a social, né, do negócio, mas que influencia a construção da identidade também por esse viés político da nação, enfim, como é que as coisas que acontecem à minha volta vão me construindo, me ajudando a me construir. Então, se eu não sei como essas coisas eu, enquanto profissional da saúde mental, não entendo de política, e aí não estou falando de política partidária necessariamente, mas não entendo como é que as relações políticas se travam e se travaram no processo de construção desse país. Se eu não entendo minimamente por que é que a situação da divisão da economia, da divisão de renda no país é tão desigual e a maioria das pessoas pretas estão na favela, das pessoas negras estão na favela e não. Se eu não entendo por que num processo seletivo de trabalho, de emprego qualquer que seja, é mais fácil que uma pessoa branca pobre entre do que uma pessoa negra pobre entre. Se eu não entendo por que é que uma pessoa negra vestida de branco não pode ser uma médica e ela tem que ser uma empregada ou uma faxineira, então, se eu não percebo todas essas questões, fica muito difícil de conseguir acolher esse tipo de sofrimento específico que é gerado pelo racismo. Né? Então, existe a necessidade de um esforço pessoal junto com o esforço das instituições que promovem e que oferecem essas formações. Né? Então, a verdade é que lembrei de novo, Débora, de uma fala do Lucas, que é: os olhos brancos estão atentos para as dores dos brancos, né? Então fica um entendimento de você que corra atrás, né, Débora? E aí busque sua bibliografia, busque suas coisas, porque os olhos brancos estão atentos só para as dores dos brancos.
Então, se você quiser uma subjetividade outra, você que busque, porque não vai, de saída, isso não vai ser apresentado mesmo, né? E olha que interessante isso que você fala agora. Se os olhos dos brancos estão voltados para as dores dos brancos, por que é que durante tanto tempo o corpo negro foi objeto de estudo e não o corpo branco? Por que é que pessoas brancas... Que a gente na estuda academia, diferente, a gente estuda diferente, a gente não consegue olhar pra gente. Esse é o grande lugar. Porque eu me entendo como violentadora. Na hora que a gente coloca, quando o Lucas coloca a fala devolva para esses corpos brancos o lugar de violentador, devolva essa violência que é sua, foi você que causou, foi você que incutiu. A gente está falando também de um corpo que é absolutamente destrutivo, né? Assim, a gente tem a branquitude é desagregadora, violentadora, todo esse processo, se você for olhar para trás, essa é a nossa história. Então, como também estar saudável. São corpos absolutamente adoecidos em outros lugares, mas assim, a promoção da violência vem daqui, vem da branquitude. O lugar de desagregar, de destruir, é típico da branquitude. Não é do histórico da negritude, é do histórico da branquitude. Então, quando eu olho para isso, é duro e é ruim. Pegar um gancho na Luísa. Luísa, eu estava pensando aqui para a gente colocar também marcado a diferença entre responsabilidade e culpa, né? Eu acho interessante a gente partir disso. Assim, eu tenho um pensamento que toda a sociedade é responsável, então, para poder organizar e desmontar toda essa estrutura racial e colonizada. A gente também tem que pensar, assim, o que é ser brasileiro? A Débora acho que pode também falar, porque eu sei que ela trabalhou nessa direção também. O que é brasileiro? Né? Qual é o ideal do brasileiro? Se a gente escutar um brasileiro, geralmente tudo que é bom é fora, é do exterior, né? Ele tem um ideal de europeu. Muitas pessoas que são descendentes, principalmente da última etapa da colonização, que é a parte do embranquecimento, as pessoas não se dizem brasileiro, um fala, eu sou italiano, eu sou japonês, né? O que é ser brasileiro? Então, também tem de a gente pensar que todos estamos adoecidos. Que lógica é essa que você não se reconhece como latino-americano? Sim. Né? E assim, eu vou trazer também uma outra coisa do ódio que eu gostaria de ler, que é do Fanon, que ele diz assim, ó, eu fui odiado, desprezado, detestado, não pela vizinha do outro lado da rua ou pelo meu primo por a raça inteira. Eu competi contra algo irracional. Os psicanalistas dizem que nada é mais traumatizante para a criança do que esses encontros com o que é racional. Eu diria pessoalmente que para um homem cuja arma é a razão, não há nada mais neurótico do que o contato com o irracional. Que a Elaine falou, e a Juliana trouxe aqui colocou um pensamento aqui também no chat. Ela colocou assim, ó, vejo que não temos construção de identidade no Brasil, porque nem sabemos nossa origem realmente. Supomos que a miscigenação de europeus com índios africanos, mas não temos certeza da nossa real origem, né? Então, falta também essa questão de onde eu vim, de onde eu sou, né? E aí essa questão da projeção do que está fora é melhor e etc. Aí teve uma outra pergunta aqui, o Luiz colocou uma pergunta também, que é nesse processo de construção, eu sou quem eu penso que eu sou? Ou as referências e imposições da patologia normativa me colocou em um imaginário pré-concebido e desumanizado? E aí a Ana Tereza também colocou uma pergunta aqui. Como se faz essa ruptura de relação a partir da violência, desta branquitude? Pode ser contraditório. Ela fez essa pergunta, mas aí ela colocou outra coisa. Pode ser contraditório. Talvez a antropologia, a psicanálise possa sugerir um caminho? Repete, por favor, o nome da primeira pessoa, Paula. É a Juliana Rodrigues. A Juliana que trouxe a respeito de buscar a história do Brasil, né? De buscar a história da nossa formação enquanto país, enfim. Acho que eu vou pegar esse gancho, que era um pouco do que eu já queria falar,
que é a psicologia, quando ela veio para o Brasil, ela veio não como uma ciência sozinha, pura, ela veio pelas vias da medicina e pelas vias da educação. E veio já se prestando a propósitos eugenistas. Necessariamente, a psicologia que veio para o Brasil e a forma, o que a gente chama hoje de psicologia, né? Mas as formas de pensar mente, relação mente-corpo, enfim, que vieram para o Brasil naquela época, já vieram se prestando, em grande parte, à manutenção de projetos eugênicos, de projetos de destruição ou de minimização dos fenótipos negros, né, do fenótipo das pessoas negras e manutenção do fenótipo branco. É interessante a gente pensar que o Brasil tentou por muito tempo, ou tenta ainda, não sei, talvez, copiar uma ideia de alguns países que é a ideia de identidade nacional. E quando no Brasil começou-se a pensar em identidade nacional, foi a partir, ou foi junto com a ideia de democracia racial, com os processos de miscigenação e com uma assimilação cultural. Isso tudo, né, fez com que grande parte da história fosse apagada, grande parte dos referenciais que a gente poderia ter de origem africana e indígena fossem apagadas e houve um engolimento, né, de uma série de questões importantes na nossa história e na nossa Constituição enquanto país. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque é perigoso, eu acho perigoso a gente ignorar que durante muito tempo, no nosso país, nós viemos sendo ensinados pela mídia, pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, pelos programas sensacionalistas que vão falar sobre violência no meio da tarde, pelos livros didáticos. Durante muito tempo, a população brasileira vem sendo ensinada que o lugar da pessoa negra é esse, o lugar da pessoa branca é esse, e valorizando algumas características específicas, tanto fenotípicas quanto culturais, enfim. E tudo isso foi fazendo com que a gente se perdesse, do meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente acabou se perdendo por perder referenciais. E aí acho que vira essa bagunça psíquica também, né? Se a gente for pensar em pessoas de origem italiana ou alemã, enfim, é muito fácil ir lá no Museu da Imigração ou em outros lugares e buscar o registro, pegar pelo seu sobrenome e descobrir, sei lá, quantas gerações para trás. Para as pessoas negras, isso não acontece, né? Isso não acontece. Poucas pessoas negras no Brasil conseguem fazer essa árvore genealógica. Quantas crianças, né? A gente pode pegar o exemplo, quantas crianças negras, quando vão fazer essa atividade na escola de desenhar árvore genealógica, chega na avó e acabou, parou. Nada mais para trás disso. Isso implica, sim, numa constituição fragmentada da identidade, numa construção psíquica toda fragmentada, porque ficam buracos, ficam lacunas. Eu não sou psicanalista, mas eu sei que existe um conceito que é a transgeracionalidade, que fala sobre isso que vem voltando e que depois de não sei quantas gerações, psiquicamente algumas coisas voltam para ser resolvidas, se não foram algumas gerações atrás. Então, se a gente pensa que eu estou com 30 e poucos anos nesse momento, 4 gerações para trás de mim eram de pessoas, 4, 5 no máximo gerações para trás de mim eram de pessoas que estavam aqui escravizadas. Grande parte do que essas pessoas pensava, acreditava, desejava, não foi manifestado, foi silenciado. Então, grande parte desse silenciamento dessas outras gerações chegam até mim hoje. E dependendo da forma como eu lido com isso, ou não lido, influenciará também as próximas gerações, influencia a forma como a gente cria as nossas crianças, né? Tanto brancas quanto negras, enfim.
Acho que eu enrolei, não sei se eu respondi alguma coisa. Falou, eu fiquei com vontade de, na hora que você disse que, porque isso tem um pouco a ver esse entendimento de que a gente, igual tem as fases do né, que a Grada traz, que é muito bom. E aí pego o gancho da Elaine, que é culpa realmente e responsabilidade são coisas distintas. É na hora que você falou, 4 ou 5 gerações atrás, alguém da sua ancestralidade estava sendo escravizada. 4 ou 5 gerações atrás, alguém da minha ancestralidade estava escravizando alguém da sua. Esse é o lugar. Essa é a hora que o branco se olha e é desconfortável. Essa é a hora que eu não quero. Não quero falar que a minha tataravó escravizava a sua, né? Então é assim, eu sou branca, mas 5 gerações atrás estava tudo correndo super bem. Você fala, não estava, meu bem. Não estava. Então, esse entendimento de aí seguindo os processos que a Grada coloca, né? A negação, a culpa, que é super paralisante, não vai levar a lugar nenhum, né? Enquanto eu tô culpada, não tem nenhuma pessoa preta tá melhor de vida porque eu tô culpada. Enfim, negação, culpa, vergonha, aí esse reconhecimento e, enfim, a restituição, né? Alguém perguntou, né, como que a gente faz para interromper esse processo? Como que a gente faz para interromper esse processo? Entende onde você está. O objetivo é que você chegue na restituição, porque a culpa, a vergonha, a negação, todos esses movimentos que são anteriores e que também não te ajudam a resolver o seu luto, aqui também não te ajudam a resolver absolutamente nada, mas fazem parte do processo, né? Elas te conduzem até a solução disso, né? Ou pelo menos deixar isso um pouco mais fechadinho, que é a gente trabalhar onde importa, que é a restituição, né? Então, eu acho que eu vou pegar assunto para mais 5 lives, negócio de restituição. Vai. Eu acho interessante, vou pegar o gancho da Luísa, porque a gente pode pensar o seguinte, assim, na ditadura também muitos arquivos do movimento negro, principalmente, foi apagado. Aliás, o movimento negro quase foi dizimado, né? Então, gostaria de falar isso. A gente tem uma parte histórica que a gente pode recuperar, mas a gente precisa também de outros campos de saberes para poder reconstruir isso. E a gente precisa decolonizar. Por que não é descolonizar? Pensando ali, né, em o pós-colonizar, descolonizar, a gente está propondo um outro lugar, né, uma reinvenção. O que a gente pode fazer, né, a mais? A gente pode dialogar com vários campos dos saberes, geografia, história, antropologia, para pensar um outro Brasil, será? É possível isso? Quando, né, alguém pergunta ali, como é que eu saio dessa lógica da qual eu entrei? Entrou na linguagem, né? Entrou na linguagem aprendendo a ser racista. Eu estou lembrando aqui da live que aconteceu ali na Companhia das Letras com a Kilsan de Oliveira, e que me parece que ela estava no berçário cuidando de 2 bebês, digamos assim, um bebê negro e um bebê branco. O bebê negro, com aquela curiosidade toda, vai lá no bebê branco e toca nele. O bebê branco fica todo tenso, a cara fica toda a musculatura tensa, e o bebê negro vai lá e toca de novo. Aí o bebê branco fica, desculpa a palavra, puto, porque foi tocado pelo bebê negro, e aí ele diz, peto. E aí ele repete, peto. A gente também precisa cuidar, inclusive, da linguagem. Quer um exemplo? Quando a gente fala assim, eu vou dar voz para a pessoa negra. Oi? Aí eu me lembro também da Grada Quilomba, né, que ela traz lá um capítulo sobre colonialismo, trauma, blá, e ela começa o capítulo falando sobre máscara. A máscara que era colocada nos escravos para eles não comerem o fruto. Mas qual era a alegação? Eles estão me roubando. Oi? Quem que roubou quem? De quem que eram as terras? Né? Depois a Grada passa pela boca, né? A boca é o que? O ato de falar. E poder falar de si para existir, inclusive. É maravilhoso isso, sim. Então, eu acho que a gente precisa aí fazer intercâmbios, intersecções com vários campos de saberes para desconstruir exatamente o que a gente tem muito rígido, né?
e talvez criar outras lógicas, inclusive na linguagem. Tá? Eu e a Débora até a gente combinou, falemos mais no feminino, para que a gente consiga desconstruir. Então, veja, o tempo inteiro estamos em desconstrução, em decolonização. É isso agora, por agora. Eu acho que eu só quero comentar um pouco do que o Luiz falou. Não sei, mas acho que é importante pensar que, vou voltar lá para a minha primeira fala, da primeira pergunta. Se a gente parte do princípio de uma premissa, que pode estar errada, mas enfim, se a gente parte de uma premissa de que a identidade ela se destrói, se reconstrói durante a vida toda, isso então vai acontecer dependendo do que acontece pela vida e da forma como a gente vai lidando com as situações. E aí, quando a gente já nasce numa sociedade cujo imaginário coletivo é de colocar as pessoas, cada uma na sua caixinha, então eu preciso, e a linguagem, como diz a Elaine, a linguagem vai construindo tudo isso, eu vou aprendendo tudo isso através da linguagem e da forma como se relacionam comigo, e da forma como estou ou não estou nos lugares. Então, continuo não sabendo responder a pergunta do Luiz, mas eu acho que é um processo de desconstrução e reconstrução que precisa ser contínuo e precisa haver vigilância, principalmente das pessoas, novamente eu vou repetir, das pessoas que se prestam a se colocar numa posição de acolhimento. Então, acho que é um processo contínuo de autorrevisão e de autoatualização. Isso, lembrei de uma frase, achei aqui, nas minhas anotações bagunçadas, uma das frases que a Beatriz também fala no documentário, que é: onde estou, eu estou. Onde eu estou, eu sou. Se eu não posso estar, né, a partir daí, se eu não posso estar, eu não posso ser. Parei. Enfim. Então, já respondendo para você, a Juliana disse que você respondeu sim a questão dela. E aí vocês já foram entrando para a próxima etapa, eu pensando, não! Mas ok, é orgânico, não é mesmo? Mas eu não posso negar que eu fico lutando contra. Tem um lugar aqui que fica... Ok. Aí, antes da gente entrar para a segunda parte, né, onde a gente vai falar sobre ações, né? Então, a gente vai falar sobre ações. Eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu li e me deixou muito impactada, né? Então, eu estava procurando, tentando entender mais sobre o que a gente ia falar aqui hoje, né? Pensando como o racismo, ele é realmente danoso para a autoestima e para a formação da identidade, né? E aí eu li uma frase que mexeu muito comigo, e aí eu queria compartilhar com vocês, que é: saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Essa frase é do livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. E foi muito impactante ler para mim, assim, sabe? Doeu, na verdade, foi muito, muito doloroso, mas eu achei que seria interessante trazer para vocês essa frase, porque eu falei, acho que é uma partilha, assim, foi um achado, né, para mim, porque eu nunca tinha lido nada da Neuza, e depois me interessei, já fui indo. Então, aqui, nessa segunda etapa, a gente vai entrar nas ações. E essas ações, elas vão estar em cima dessas reflexões, das respostas que vieram para a mesa, né? E das perguntas que vieram também das pessoas que estavam assistindo. Então, eu queria perguntar para vocês, quais são os caminhos possíveis para se construir uma clínica decolonial? Levando em consideração tudo que vocês falaram, tudo que surgiu. Né? E aí, como os profissionais também podem se debruçar mais sobre essas questões raciais e étnicas? Posso pedir para ser a última nessa rodada? Que eu acho que vale mencionar que, no momento, eu não estou atuando em clínica e talvez seja interessante que as minhas colegas que estão atuando na clínica contem um pouco e digam a partir da prática dela. Eu gostaria de trazer um pouco a respeito das instituições formadoras e regulamentadoras da profissão de psicólogo, pode ser? Uhum.
Olha, então eu vou só retomar aquilo que eu já vim trazendo, né, para haver diálogo entre vários outros campos do saber. Eu acho importante. Outros dispositivos também são importantes, como a clínica aberta feita ali na Praça Roosevelt, também é interessante. Uma coisa que o Emiliano Camargo, do Ama Psique, diz que é necessário levar a psicanálise para o divã. Eu gosto bastante dessa provocação, porque ele diz, é necessário questionar essas teorias totalmente coloniais. Uma outra coisa que ele diz que é importante a gente rever a transferência, rever também a prática e a formação, que a Débora vai falar melhor. E, principalmente, que a gente consiga, então, produzir uma outra lógica não europeia. Me parece que já há uma discussão antiga sobre uma psicanálise tupiniquim. Então, eu acho que é o que eu poderia contribuir para esse momento. Agora, só uma coisa que a Paula trouxe dessa frase do livro O Tornar-se Negro, é muito interessante porque o livro é o momento que a Neuza está militando, né? E aí ela diz tornar-se negro ou ela fala de identidade. Eu acho bem bonito isso. E eu quero também trazer uma coisa muito interessante, que é como nós negros também precisamos de apoio para destruir uma coisa que a gente não construiu, para, né, desprogramar esse racismo de uma coisa que a gente não programou. A Neuza, ela, no Tornar-se Negro, quem preparou o prefácio do livro foi o Jurandir Freire Costa. Olha, vejam bem, é um homem branco fazendo o prefácio da Neuza. Tudo bem, o livro é ali do começo dos anos 80, mas é só para a gente pensar um pouco da lógica, né, dessa boca tapada que a Grada Quilomba traz também no Memórias da Plantação. É isso, gente. Eu estava aqui, meu livro caiu na página que tem falando sobre a boca, que eu falei, nossa senhora, vamos lá, sincronicidade total. Com relação às ações, eu acho que eu tenho mais dúvidas do que certezas, assim, tenho mais questionamentos do que respostas. Justamente porque, como toda branquitude, eu também começo a trabalhar essa identidade de mulher branca não há muito tempo, né? E por ter vivido, por exemplo, um processo de formação em psicologia, onde eu não tinha ainda esse despertar para esse entendimento tão necessário e urgente da gente trazer essas outras teorias. O que eu busco hoje é correr atrás do prejuízo que a minha galera mesmo causou, né? Que é isso que a gente tem que fazer. A nossa galera aqui causou um prejuízo imenso. Eu não estou falando da nossa galera, estou falando da branquitude. Então, correr atrás disso é entender por que eu não li o Fanon quando eu estava na universidade e lê-lo agora, né? Entender que eu fiquei trabalhando psicanálise, lendo um monte de psicanalista europeu e que, enfim, eu poderia estar lendo uma mulher negra que é a Grada Quilomba, que também é psicanalista. Então, eu acho que é sobre você abrir os horizontes. Essa é a primeira eu nem digo que é uma possibilidade, é uma necessidade. Se você não se olhar e não trabalhar essas questões, fica impossível. E aqui eu falo, obviamente, como durante toda essa live, do ponto de vista de uma mulher branca, né? Como que eu, enquanto mulher branca, enquanto psicóloga, cuidadora, como diz a Débora, né, que ocupa esse lugar, como que eu me preparo para estar aí sendo um pouco mais agregadora nesse meu processo. Eu acho que a gente tem que deselitizar a psicologia, eu acho que a gente tem que descentralizar a psicologia, eu acho que a gente tem que oferecer a psicologia como necessidade primária, né? Assim, então, são as práticas que eu coloco, né? São as coisas que eu faço. Atender na periferia, atender em casas, numa casa onde eu sou, por exemplo, a única mulher branca, e isso para mim é maravilhoso, não só pelo aprendizado, mas também pela possibilidade de ser uma referencialidade ali naquela casa de pessoa branca, porque, como já disse a Grada mesmo, que está sendo citada aqui 500 milhões de vezes, racismo é um assunto da branquitude, né? Assim, é uma questão desenvolvida por nós, é uma violência desenvolvida por nós, praticada por nós. Então, esse assunto é um assunto de gente branca. Quando eu penso em outra medida, seria
faço questão de ter uma lista de pessoas, de profissionais pretos e pretas para poder indicar. Eu acho que a gente tem que tornar acessível esse contato. Acho importante, acho que é para além da representatividade. Eu acho que tem coisas que eu sou incapaz de compreender, então, enquanto pessoa branca. Então, eu acho que é importante, né, que a gente tenha essa outra referência. Ter um amigo negro não é a mesma coisa do que indicar um médico negro, um professor negro, e por aí vai, né? Um agente de saúde negro. Esse é o lugar. Para mim, essa é a única possibilidade, assim, é como eu caminho. E acho que falar sobre, se sentir incomodada. Eu me sinto muitas vezes incomodada nesse lugar de mulher branca, né? Passo ali, a gente oscila entre esses degraus da negação, da culpa, da vergonha e tudo mais. Mas acho que é falar sobre, sabe? Tirar um pouco todas essas capas que te incomodam. Eu não sou racista, eu tenho até Não, amor, vamos lá, vamos conversar sabe? Tá tão atrasado que eu fico um pouco querendo que esse assunto caminhe mais. E quero que caminhe com as pessoas brancas. Isso. E eu vejo pouco esse assunto sendo discutido, né? A gente falar sobre racismo, discutir identidade, quando a gente fala sobre esses termos, essas questões, junto de um grupo de pessoas pretas, existe um olhar para, muitas vezes, né, direcionado a mim, quando eu sou a ação disso, né, a atriz disso. Luísa, então, só agora, querida, só agora, isso é nossa vida e nossa realidade desde sempre, né? E para fechar a fala e passar para a Débora, que pediu para ser a última, eu queria ler também uma poesia pequenininha da Audre Lorde, que é tão bonita e que eu acho que vale a pena. Quando nós falamos, temos medo que nossas palavras nunca serão ouvidas, nem bem-vindas. Mas quando estamos em silêncio, nós ainda temos medo. Então, é melhor falar, tendo em mente que não éramos supostas sobreviver. Então é isso, falemos, discutemos, vamos indicar pessoas pretas nas relações de cuidado. Eu acho que esse é o melhor caminho para que as coisas caminhem para a resolução. Não sei nem se eu ia falar se resolvam, mas não acho que elas se resolvem. Eu acho que elas caminham para uma coisa mais equilibrada, né? Débora. Obrigada, Elaine. Obrigada, Luísa. Então, como introduzido pelas minhas colegas, eu vou falar um pouco, e acho que é importante trazer um pouco um outro lado, né? De alguém que não está na clínica, mas de alguém que passou por alguns lugares e vivenciou algumas coisas que acho que é importante compartilhar. Quando a gente fala na formação do profissional cuidador, e aí eu vou falar especificamente da profissão de psicologia, da profissão de psicóloga, porque onde eu consigo, de onde eu consigo dizer, né, de onde eu consigo falar, trago 3 pontos importantes para a gente pensar na formação desse profissional a partir de uma possibilidade de decolonialização do saber. O primeiro ponto, que já foi mencionado algumas vezes nessa nossa conversa, é uma revisão bibliográfica. E essa revisão bibliográfica significa sim, ler agrada, mas significa, sim, lembrar que existe Virgínia Bicudo, lembrar que existe Neuza Souza, Neuza Santos, lembrar que existe Fanon, e considerar que é inadmissível que em 2020, nos cursos de psicologia, isso não faça parte da bibliografia básica nas turmas de psicanálise. E aí é importante a gente pensar que não necessariamente esses autores, essas autoras precisam concordar entre si, porque pessoas negras também pensam, e se elas pensam, elas discordam. Se elas discordam, elas escrevem coisas diferentes e têm perspectivas diferentes de como cuidar das pessoas. Então é importante ler, na graduação, se possível, Virgínia Bicudo, Neuza Santos, Fanon, Grada e Lia Weiner. Lia Weiner é uma mulher branca que fala sobre branquitude. Lia Weiner é uma mulher branca que fala sobre branquitude. Ela trabalhou um tempo, ela ajudou a escrever
foi uma das especialistas, junto com Cida Bento, junto com Clélia Prestes, junto com Maria Lúcia da Ama Psique, ali ajudou a escrever esse documento aqui, que é o de relações raciais, né? Daqui a pouco eu falo dele, mas enfim. É importante a gente ler Lia Weiner também, porque ela não coloca o corpo preto como objeto de estudo, ela coloca o corpo branco como objeto de estudo. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nessa revisão bibliográfica a partir desses pontos. A segunda coisa para a formação, eu vou voltar na Beatriz Nascimento. Ela diz que a reconstrução da identidade passa pela imagem, porque a nossa identidade, a identidade foi desconstruída porque a imagem não foi reconhecida. Então, é preciso, sim, que existam professoras e professores negras e negros nas universidades, dando aula de qualquer coisa. A pessoa negra, dentro de uma universidade, dando aula, ela não precisa falar sobre racismo apenas, exclusivamente. Ela pode falar sobre qualquer coisa que ela esteja estudando. E é preciso ter essa imagem, né? É preciso que essas pessoas sejam vistas neste outro lugar social, neste território que lhes foi negado, ou que, enfim, que até algum tempo atrás não era possível. Então, é preciso, sim, que tenham professores e professores negras nas universidades e, especificamente, falando aqui dos cursos de psicologia e áreas correlatas. O terceiro ponto, que eu acho que é super importante, não que os outros não sejam, mas é importante a gente valorizar os passos que já foram dados, porque os nossos passos vêm de longe. Jurema Werneck. A gente tem que lembrar que algumas coisas já foram feitas. E, licença, Luísa, mas eu e a Elaine só estamos aqui porque um monte de gente já fez um monte de coisa, já sofreu, já não foi ouvido, já seus trabalhos acadêmicos já foram desconsiderados enquanto ciência, porque quando uma pessoa negra escreve sobre negro, sobre questões da pessoa negra, ela está falando em causa própria e está militando, isso não é ciência. Então, se eu posso aqui estar nesse momento repetindo um monte de coisas, é porque essas coisas foram ditas por pessoas que vieram antes de mim. E aí eu quero trazer a importância de a gente pensar nos nossos órgãos reguladores e de que pessoas negras ocupem esses órgãos reguladores. Eu estou falando especificamente do CRP, do Conselho FP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Estou falando da ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Estou falando do SINPSI, que é o Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos. E aí eu estou dizendo que é importante valorizar quem já está nesses lugares e quem estava antes de nós e fizeram articulações para que mais pessoas estivessem e para que as pessoas brancas que estão também passassem a olhar para o racismo enquanto um atravessador importante na saúde mental das pessoas. Acho que vale falar o nome de duas dessas pessoas especificamente. Eu conheço particularmente pessoas em todos esses órgãos que eu falei para vocês e respeito e admiro muito o trabalho dessas pessoas, mas acho importante trazer o nome de duas. A primeira pessoa eu não conheci pessoalmente, essa pessoa faleceu antes de eu entrar no CRP, eu fiquei um tempo lá no Núcleo de Relações Étnico-Raciais. Eu não conheci essa pessoa, mas ele foi super importante, que foi Jonathan Salatiel. Esse aqui é um material que foi produzido num prêmio que nós desenhamos, numa ação que nós desenhamos lá no CRP, para premiar e para dar visibilidade, trazer luz a algumas ações que as profissionais de psicologia já faziam, que tratavam da questão racial e pudessem ser vistas e servir de inspiração também para outras profissionais. Então, nós tínhamos 4 categorias nesse prêmio, era a categoria psicólogas, estudantes, não lembro as outras duas, eu anotei em algum lugar da minha bagunça dos meus papéis. Redes e articulações, e a outra categoria é relatos de experiência e criação artística.
Por que eu deixei essa ênfase na parte do vamos pensar em práticas de saúde mental que envolvam a criação artística? Novamente, Beatriz Nascimento, documentário Ori. Tem um momento lá que ela diz que o corpo do negro precisa esquecer do cativeiro pelo próprio corpo. E aí ela fala da dança, ela fala das artes. Beatriz Nascimento é uma poeta, é uma poetisa. E, enfim, ela é fabulosa. Assistam Ori. Então, trouxe Jonathan Salatiel como uma das pessoas que a gente precisa lembrar, precisa valorizar. E trago Célia Zenaide, que é uma pessoa que eu tive a alegria de conhecer pessoalmente. Atualmente, ela é conselheira do Conselho Federal de Psicologia. E ela é uma das pessoas, não a única, mas só poderia falar de uma pessoa que isso não ia demorar muito tempo. Mas a Célia Zenaide é uma das principais pessoas que fez várias articulações e que vem fazendo há alguns anos articulações para que mais pessoas negras estejam nas várias cadeiras dentro do Conselho Federal de Psicologia. E aí, uma das coisas que aconteceu há 2 anos, na pessoa da Célia, né, pelo CFP, mas foi assinado pela Célia, foi o reconhecimento e a titularidade que o CFP teve pela primeira vez de participar do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. O Conselho de Promoção da Igualdade Racial é nacional e ele sugere, faz parte da Secretaria da CEPI, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e propõe políticas públicas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é importante que as pessoas negras ocupem esses espaços de articulação, porque dessa forma é possível sugerir, inclusive, políticas públicas para a redução das desigualdades. Não adianta apenas que na clínica a gente tenha essa decolonização de saberes. Acho que estamos sendo bastante ousadas, mas é preciso que a decolonização de saberes aconteça na sociedade como um todo. E se nós estamos discutindo isso nesse momento, pela nossa categoria, que é de psicologia, que é da saúde mental, que é da psicanálise, enfim, é importante que algumas de nós estejam nesses outros lugares, que é, por exemplo, o lugar onde a Célia Zenaide está, como conselheira do Conselho Federal e vinculada, nesse momento, ao CEPIR, né? Parei, gente. Falei demais. A gente recebeu aqui 2 perguntas que são interessantes para esse momento aqui. Vocês acreditam... A Juliana Rodrigues fez outra pergunta, que é: vocês acreditam que o aumento da visibilidade do movimento negro na atualidade pode auxiliar as gerações atuais a melhorar a saúde mental destes? Uma vez que estamos saindo do silenciamento e reagindo mais a situações de vivências racistas? Ou não? Estamos apenas criando polêmica e discutindo nas redes sociais. E a outra pergunta, que é da Gunga Castro: como vocês acham que a escola e a educação formal contribui ou não com esse processo de decolonização? Vai, Elaine, que eu vou beber água. Olha, vou deixar com você, Elaine, responder essa pergunta. Bom, a visibilidade, olha, eu acho que assim, a visibilidade que causa cancelamento, que causa briga negros entre negros, olha, só para dizer que a briga que existe entre as pessoas negras existe, gente, e ainda bem que a gente discorda. A visibilidade ajuda, mas também a gente precisa, na verdade, marcar. Algumas pessoas fazem visibilidade porque é a onda aí, né? Todo mundo está aparecendo muito, faz parte do que a gente vive, mas outras pessoas têm ações bem interessantes e sim, vai ajudar a gente a avançar com certeza. A gente pode usar essa ferramenta ou esse dispositivo da internet para dar uma avançada na pauta, inclusive para fazer conhecer as pautas e outras coisas mais que foram apagadas, que é a história do movimento negro. A pergunta da Castro, eu só guardei o sobrenome dela. A pergunta da Castro: a escola e a educação, eu acho que entra mais ou menos no que a Débora acabou de falar agora há pouco.
é necessário rever a prática na escola, é necessário rever o currículo e a grade, é necessário rever as relações. Isso precisa ser discutido, as relações nas escolas. Então, eu acho que é isso. Eu sou cirúrgica, né, gente? Mas é assim mesmo. Vou falar um segundo sobre a questão da escola só. Tudo que eu peguei sobre a formação da profissional da saúde mental, acho que pode ser transferido para a formação dos professores. Então, tudo que eu disse a respeito da formação no curso em psicologia, podemos transferir para os cursos de licenciatura. Porque se durante uma licenciatura a gente não lê Guerreiro Ramos, por exemplo, não, Guerreiro Ramos não, é eu, que maluca. Se a gente não lê Bell Hooks, se a gente não lê... Guerreiro Ramos também, né? Ele é uma pessoa que traz discussões importantes sobre alteridade, sobre a criação de ausências, né? Nossa sociedade é especialista em criar ausências. Então, se a gente não lê essas coisas durante o curso de graduação, de licenciatura, dificilmente, quando eu chegar no momento de ter que lecionar para as crianças, eu vou conseguir pensar nisso. Então, é uma chave que a gente precisa ir girando durante a formação. Né? Legal, agora a gente está indo para os finalmente. Mas a Ana Tereza Junqueira mandou um agradecimento que eu quero compartilhar com vocês. Ela tinha feito a pergunta, uma pergunta antes, né? Então, assim, sou arquiteta, trabalho com meio ambiente, territórios que têm outros saberes, quilombos, caiçaras, indígenas. Minhas perguntas referentes às minhas inquietudes. Agradeço as colocações quanto às minhas questões, acredito que a interdisciplinaridade e construção de conhecimentos. Então, também estamos gratas por você ter escrito, por você ter acompanhado, ter feito perguntas tão interessantes. E aqui só elogios para todas vocês, maravilhoso. E agora vamos seguir para os finalmente. Então agora, como a gente então trouxe reflexões, trouxe ações, a gente vai, eu peço sempre para elas para trazerem algumas indicações, podem ser livros, podcasts, organizações, sites, né? Outros lugares que a gente possa aprofundar mais nesse tema. Hoje eu estou aqui 100% aprendiz, então eu não trouxe nenhuma indicação, porque eu sei que vocês trouxeram indicações maravilhosas, então eu só estou aqui como 100% aprendiz. A lista é grande, então de repente vocês podem falar os mais, não sei se tem um mais, mas de repente escolher um ou dois, e aí depois eu vou colar todas essas indicações no post dessa live. Então, não precisem ficar desesperados aí, vai ter essas que elas vão falar e muitas outras, uma listona mesmo, uma listona boa, para que vocês possam aprofundar no tema depois, tá bom? Então, quem vai? Vou lá, hein? Vai lá. Bem, vou trazer aqui a Grada, livro de consulta eternamente importante, mas lembrando das nossas brasileiras, que a Débora fez muito bem, importantíssimo. Mas, enfim, vou seguir com a minha programação normal. Mas vou acrescentar o artigo do Lucas Veiga, que eu gosto muito, que é Descolonizando a Psicologia, uma nota para uma psicologia preta. Enfim, trouxe essa coisa mais acadêmica mesmo, assim, tipo, porque esse livro é uma tese de doutorado, né? Então, enfim, uma tese de doutorado, um artigo científico, que é como provocação mesmo, assim, de perceber que a gente não está lendo isso na academia porque é mais uma forma de praticar a violência, né? Isso é uma forma de praticar o racismo acadêmico mesmo. Então, acho que eu vou fixar nesse ponto da bibliografia, que eu sei que a Débora também gosta, mas acho que é isso, assim, ler pessoas pretas é urgente. Então, olhem essa lista enorme, com muitas recomendações. Eu faço poucas, mas Elaine e Débora fazem muitas sugestões. Leiam isso e observem isso como talvez um ponto de partida para a gente tentar deixar as coisas um pouco mais harmônicas e menos violentas. É isso. Agradecer a oportunidade de estar nessa mesa com mulheres tão incríveis. Aproveitar esse momento. Bom, gente, assim, foi bem legal. Eu acho que a gente precisa ter essa racialidade marcada,
para que a gente possa trocar, e eu vou usar um termo que era judaico, né, que é da coexistência, que a gente possa coexistir, então a diferença seja acolhida. Pensando nessa coisa que a gente vive de categorizações, eu vou indicar um filme que é bem antigo, que é O Milagre de Anne Sullivan. Eu acho que ainda está no YouTube, né, para falar daquele sujeito que tem dificuldade de entrar na linguagem, como a gente pode pensar o lugar de quem entra na linguagem e domina ela, categoriza quem tem essa dificuldade. Eu gosto também do Benilton Bezerra, ele é um psicanalista e psiquiatra, tem Café Filosófico, que ele fala da formação de identidade no século XXI, ou da formação mais ou menos o que a gente tratou aqui. O livro que eu citei, que eu acho muito querido, que é E se Obama Fosse Africano?, que é do Mia Couto, é bem lindinho esse filme. Que mais que eu tenho aqui? Tem um livro, eu vou mostrar para vocês, que eu acho bem bacana, que é o livro do Gabriel Nascimento. Não sei se dá para ver. A capa é a capa que a gente comentou, e foi aquele poema que eu li bem lá no começo. Ele é um querido, produção independente, né, de pessoas pretas, né, tá? Então é bem legal você dar uma lida nisso. Se chama O Racismo Linguístico, os Subterrâneos da Linguagem, Gabriel Nascimento. Tem também, o que mais aqui? Pele Negra e Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, isso é bem importante, e é legal também alguém discutir, algumas pessoas que já leram Fanon, discutir, porque não é uma leitura muito fácil. O Fanon às vezes fala em gíria, às vezes ele, né, dá uma modificada ali na linguagem, então acho que é legal alguém dar o código de como se lê Fanon, é legal ler em grupo, né, fazer um grupo de estudo mesmo. A Grada Quilomba, a Luísa já passou. Tem o livro Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise, que é da Noemi Kohn e da Maria Lúcia da Silva, com a Cristiane Cury Abud. E também tem recentemente no YouTube, que é do CEP, que é do Centro de Estudos Psicanalíticos, o Diálogo sobre Negritude e Psicanálise. Tá? E acho que é isso. Ufa, cansei. Vocês já perceberam de quem é a lista exaustiva, né? Eu trouxe um pouco menos de recomendações, de referências do que a Elaine. E eu não coloquei na minha lista nem Grada, nem Fanon, que eu sabia que elas trariam. Então, eu trouxe outras coisas. A primeira referência que eu sugiro que vocês assistam é o documentário Oi, da Beatriz Nascimento. A partir de Beatriz Nascimento, sugiro que leiam Eu Sou Atlântica, do Alex Hatz. Ele é geógrafo e antropólogo e escreveu um livro fabuloso sobre a Beatriz Nascimento. Indico esse manual, não é o manual, né? Esse documento do CRP, que é produzido para a atuação de psicólogos, né? São referências técnicas para a atuação de psicólogas, mas é importante que o público geral também, tendo acesso, leia. Não é um material que é exclusivo, enfim, está na internet. Mandei para a Paula, ela vai colocar o link de um material que o CRP produziu em 2016, que é um vídeo sobre a história da psicologia e as relações raciais, as relações étnico-raciais, então não fala só sobre negritude, mas fala sobre indígenas também, enfim, e tem lá menção ao Jonathan Salatiel, que eu comentei. Indico, não lembro as outras coisas que eu coloquei, mas eu lembro de mais uma só, que é o livro Um Corpo Negro, da Luby Prates, que é uma psicóloga negra e poeta também. E eu quero encerrar a minha fala com um trecho de um dos poemas dela. Licença, Luby. Meu corpo é lugar de fala. Embora a voz seja apenas um resto, arranhando a garganta. Meu corpo eu nomearia território, se pudesse inventar um idioma próprio. Meu corpo conta por si só histórias além de mim. Obrigada, pessoal, pelas trocas.
Obrigada, Débora. Aí já vou, olha, tem aqui a A gente Samara da agradece. Rosa Costa mandou. Alguém diz para a Débora que eu acho ela maravilhosa? Ai, Você é Eu maravilhosa, digo, Débora. Débora, Eu digo acabei de muito, dizer. Samara. Débora, você é Samara, contadora de maravilhosa. histórias. Entrem no Instagram, @SamaraConta. Ai, ó. Mais uma indicação inesperada. A gente Meninas, gosta, né, Paula? meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu fiquei muito feliz de ter esse espaço aqui com vocês, de aprendizado, né? E de curiosidade, de querer saber mais e tudo. E tô feliz e agradecer e dizer que a gente, e saber que a gente vai continuar seguindo, né? Que a gente tem muita Sim, coisa para fazer e que a gente vai continuar seguindo. isso. Obrigada. Muito Para que a gente tenha obrigada, novas gente. oportunidades. Sim, sim. Gratidão aí, meninas. Maravilhoso estar aqui com vocês. Agradeço muito, agradeço a Unipaz pelo espaço, né? Sim. E é isso. Continuemos a falar, porque esse corpo, Débora, né, fala, né? Esse território. Isso. Agradeço pela composição da mesa. Obrigada. Foi muito importante. De verdade. Que bom. Lindeza. Então tá. Obrigada, Obrigada, gente. meninas. Tchau, Até. gente. Até uma próxima.